Bem-vindos a mais uma aula de conversão eletromecânica de energia. Dando continuidade, nós falamos das 4 equações que regem o processo de conversão eletromecânica de energia. Uma delas era a força magnética aplicada num fio. A outra era a lei de Ampère, a outra a lei de Faraday e a outra também a lei de Faraday, duas aplicações da lei de Faraday. Para compreender o processo de conversão eletromecânica de energia, temos que entender bem essas 4 equações. E nós já estudamos. E vimos que em todas as 4 equações tem uma grandeza importantíssima que precisa ser bem compreendida, que é o campo magnético. Então, hoje, nós vamos abordar as propriedades magnéticas da matéria. Porque somente compreendendo o efeito do campo magnético sobre a matéria e como a matéria produz este campo magnético, que a gente vai conseguir entender com mais profundidade a questão da conversão eletromecânica de energia. Então vamos lá. Primeiramente, vamos relembrar alguns conceitos. O conceito de dipolo magnético, ou momento de dipolo magnético. Nós já vimos, momento de dipolo magnético é o produto da corrente pela área da espira na qual essa corrente está passando. Então pensa aqui, que eu tenho uma espira circular. Existe uma corrente circulando aqui. O produto da corrente pela área me dá um módulo do momento de dipolo magnético. A direção e o sentido é dado pela regra da mão direita. Tá? O dedão fica apontado na mesma direção do vetor normal da área, que sai do plano. O sentido, regra da mão direita também, aqui, o dedão apontado no vetor normal da área e a mão fechando no sentido que gira a corrente. Isso dá a direção e o sentido do vetor momento de dipolo magnético. Este vetor momento de dipolo magnético, μ, ele é corrente vezes corrente vezes o vetor normal da área vezes a área. Esta é a melhor expressão. Só que vetor normal da área vezes a área a gente chama de A vetor, tá? Qual é a unidade de momento de dipolo? É a unidade de corrente, que é ampere, vezes unidade de área, que é metro quadrado. Então, vetor momento de dipolo magnético é medido em ampere metro quadrado. E o que ele significa? O que essa grandeza significa? Ela está associada ao momento, ao campo magnético gerado por uma espira. Então, dado uma espira aqui, passando uma dada corrente elétrica I, uma corrente elétrica I, eu vou associar a essa espira uma grandeza μ, que é o momento de dipolo. Como isso aqui produz um campo magnético, isso aqui gera um campo magnético, essa espira se comporta como um ímã. Então, esse vetor momento de dipolo magnético, ele dá a ideia do ímã que geraria o campo da espira. Então, a grandeza momento de dipolo magnético é a grandeza que define o ímã que vai produzir o campo magnético da espira. Você fala, mas professor, aqui não tem ímã nenhum. Não, mas se tivesse um ímã, como ele seria? Tá? Esta grandeza seria uma grandeza existente também num ímã que produziria o mesmo campo.
Em outras palavras, se você tem um ímã com polos norte e sul, eu vou associar a este ímã um vetor momento de dipolo magnético, μ, que caracteriza esse ímã. Todo ímã pode ser representado por um vetor momento de dipolo magnético. Então, quando eu tenho uma espira passando corrente, ela também produz um campo. Então, ela se comporta com um ímã com momento de dipolo μ. Em outras palavras, esse vetor caracteriza o ímã que geraria o campo. Se é uma espira, não tem ímã. Mas esse vetor momento de dipolo é como se fosse um ímã gerando aquele campo. Então, quem representa, na verdade, o ímã para a gente é a ideia do vetor momento de dipolo magnético. Essa grandeza que representa, e ela é calculada desta maneira aqui, ó. Corrente vezes área. Nós já vimos que o torque sobre uma espira é o produto vetorial do momento de dipolo magnético pelo campo magnético. Claro que se a bobina tiver N espiras, o torque tem que ser multiplicado por N. Então, é N μ produto vetorial B. E a energia potencial associada a espiras é dada por menos o produto escalar do momento de dipolo magnético pelo campo. Então, sempre que a gente tiver que representar um ímã, nós vamos associar esse ímã à grandeza momento de dipolo magnético. Se não tiver ímã, o campo for produzido por corrente numa espira, ainda assim a gente vai associar um momento de dipolo magnético. Então tá aqui um ímã. Um ímã tem um vetor momento de dipolo magnético que representa este ímã. Aqui está o campo magnético, as linhas do campo magnético, e este ímã poderia ser trocado por uma espira passando uma corrente I, gerando o mesmo momento de dipolo magnético que o ímã geraria. Como explicar por que alguns materiais contêm campo magnético e outros não? Por exemplo, o teu caderno não apresenta campo magnético. As folhas do seu caderno não atraem ferro, mas uma pedra de ímã atrai. Qual é a diferença? Quem deu a primeira explicação para isso foi o físico francês André-Marie Ampère. Ampère, ele falou, se corrente elétrica produz campo magnético, então, como que é um ímã? Dentro do ímã ele imaginou que tivessem várias espiras circulando corrente, ó. Como se tivesse várias espiras circulando corrente, todas no mesmo sentido. Então, um ímã seria lá no seu interior, como se os átomos do ímã produzissem uma corrente elétrica circular como uma espira. E se você soma esta espira com essa, com essa, com essa, o efeito é esta espira gigante aqui, ó. É esta espira gigante aqui, ó. Então, se cada átomo se comporta como uma espira em miniatura, fluindo corrente, e todas essas espiras têm corrente no mesmo sentido, a soma delas dá uma corrente gigante, ó, que passa no material. E esta corrente gigante vai produzir um momento de dipolo magnético, talvez para cá,
que caracteriza esse corpo como um ímã. Então, Ampère imaginou que a matéria é formada de correntes microscópicas. Está aqui um corte, tá? Como se cada átomo aqui, ó, isso aqui fosse um átomo. Esse aqui, outro átomo. Outro átomo, outro átomo, e cada um vai produzir, ó, correntes circulando aqui, ó. Correntes que circulam. A soma dessas correntes, ó, esta corrente para cima com essa para baixo se cancelam, ó. Esta para cima com esta para baixo se cancelam. Esta para cima com esta para baixo se cancela. Essa para a direita com essa para a esquerda se cancela. Essa para baixo, essa para cima se cancela. Para a direita, para a esquerda se cancela. Essa com essa se cancela. Qual que sobra? As únicas que sobram é a da borda, ó. Essa não tem ninguém para se cancelar, ó. Então essa se soma com essa, se soma com essa e vai produzir uma grande corrente que circula neste material. Essa corrente é chamada de corrente amperiana. Então, para Ampère, o ímã teria nas suas superfícies correntes circulando, se comportando como uma espira. E essa seria a origem do campo magnético do ímã, porque essas correntes geram um momento de dipolo magnético igual ao de um ímã. Tá? Um momento de polo magnético que caracteriza um ímã. Pensando de uma forma mais moderna, a gente tem um átomo. O átomo tem um núcleo atômico, um próton, por exemplo. E o elétron gira em volta deste núcleo. Se o elétron gira, o que é corrente elétrica? Não é elétron em movimento? Então, se o elétron está girando, este elétron aqui, ao girar aqui, ó, ele se comporta como uma corrente numa espira. Portanto, isso produz um vetor momento de dipolo magnético. Está aqui. Esse é o vetor momento de dipolo magnético que o elétron produz no átomo. Como o elétron está orbitando o núcleo atômico, esse vetor ele é chamado de momento magnético orbital. Orbital porque o elétron está orbitando. Então, o movimento do elétron em volta do núcleo funciona como uma corrente elétrica girando numa espira e produz um momento magnético orbital. Além disso, a gente não vai entrar aqui em mecânica quântica, então a gente vai tentar compreender isso do ponto de vista clássico. E do ponto de vista clássico, a gente pode imaginar o elétron como sendo uma bolinha também, ó, que tem rotação. O elétron gira em volta do próprio eixo. Então pensa que o elétron é uma bolinha que rotaciona em volta do seu eixo. Então, se o elétron é uma bolinha que rotaciona em volta do seu eixo, e o elétron é carga elétrica, em rotação produz campo magnético. Lembra, toda carga elétrica em movimento produz campo magnético. Então, o próprio elétron em rotação produz seu campo magnético e, consequentemente, seu vetor momento de dipolo magnético. Esta rotação do elétron a gente chama de spin. Spin. Então, o elétron também tem um momento de dipolo magnético de spin. Então, no átomo, o átomo que é tudo isso, tem dois momentos de dipolo magnético. O orbital, do elétron girando em volta do núcleo, e o de spin, que é o do próprio elétron.
Então há esses dois tipos de momento de dipolo magnético no átomo. Só um minutinho, Dica. Tem um Dorflex? Ó, as propriedades magnéticas dos materiais têm sua origem na estrutura eletrônica dos átomos. É lá no elétron que vai surgir as propriedades magnéticas. É do movimento do elétron que nasce o momento de dipolo magnético do átomo. Do ponto de vista clássico, são de dois tipos os movimentos associados aos elétrons, que podem explicar a origem dos momentos magnéticos. O momento angular orbital, que é o da órbita do elétron, e o momento angular de spin. Tá? Então, são esses dois momentos magnéticos que, somados, vão dar o momento de dipolo magnético do átomo. Vem. Então, vamos estudar mais um pouquinho o momento de dipolo magnético. Olha isso aqui. Imagina que é um elétron girando em volta do núcleo atômico. O núcleo atômico está aqui, não está mostrado no desenho, mas o núcleo atômico estaria aqui. Ó. Aqui está o núcleo atômico. E aqui o elétron. Aqui o elétron girando em volta do núcleo atômico. Tá? Só está mostrando o elétron. Se o elétron está girando, o momento de dipolo magnético, se ele faz um movimento circular, é como se ele estivesse girando numa espira. Coloca a mão direita, faz com que ela feche no sentido que o elétron gira. O dedão fica apontado para baixo. Então, este é o sentido do vetor momento de dipolo magnético. Então, esse é o vetor momento de dipolo magnético deste elétron em volta do núcleo atômico. Mas existe uma grandeza chamada momento angular. Momento angular, que a gente representa pela letra L, ele é dado em módulo. Vou fazer ele em módulo, tá? Em módulo, ele é dado pela massa vezes a velocidade vezes o raio. O momento angular é a grandeza física que caracteriza a rotação. Veja, a gente tem que analisar isso aqui de duas maneiras. Deixa eu só... Vamos analisar aqui primeiro. Ó, se o elétron está girando, ele produz uma corrente. Se o elétron está girando para cá, ele produz uma corrente para lá. Lembre-se que a corrente elétrica, o sentido convencional dela é contrário ao do elétron, tá? Então, se o elétron estiver girando, vamos considerar que essa seta cinza é o movimento, é o sentido do elétron. Se o elétron gira para lá, então o sentido da corrente é o do roxinho. Então, esse é o sentido da corrente. Essa corrente, então, deixa eu até desenhar aqui. O sentido do movimento do elétron é para cá. O elétron é para cá. Ó. Esse é o sentido do movimento do elétron. Então, é esse aqui o sentido do movimento do elétron, tá? O sentido da corrente eu vou fazer em azul.
Se o elétron gira para um lado, a corrente gira para o lado oposto. Então, o sentido da corrente é esse, ó. Então, veja, a corrente I é azul. O elétron, a velocidade do elétron, ela é em vermelho. Então, se o elétron está girando para a direita, a corrente elétrica é para a esquerda. E a mão direita gira no sentido da corrente. Por quê? Porque momento de dipolo é corrente vezes ar. Então, o momento de dipolo, o sentido da corrente é o azul. Então, o momento de dipolo aponta para baixo. Tá aí. Agora, o momento angular, vetorialmente, ele é calculado assim. Momento angular, ele é R produto vetorial momento linear. Lembrando que momento linear é mv. O P é mv. Então, se é R, se a velocidade do elétron está para cá, e o R está para cá, coloca a mão direita paralela ao R e gira para o lado do V. Teu dedão aponta para cima. Então, esse é o sentido do vetor momento angular que caracteriza a rotação. Então, nessa figura, nós temos o movimento do elétron, que é o cinza, e o sentido da corrente, que é o roxo. O vetor momento de dipolo é para baixo. Vetor momento angular, que caracteriza a rotação, é para cima. Vamos calcular a corrente elétrica que está passando aqui. Corrente é carga por tempo. Então, é a carga do elétron, é um elétron só, é E, pelo tempo. Qual tempo? O tempo que esse elétron leva para dar uma volta. O tempo que ele leva para dar uma volta, a gente chama de período. Então, é a carga sobre o período. Se você lembra dessa relação, que a velocidade angular é 2π sobre período, então período é 2π sobre velocidade angular. Se eu substituir o período aqui, eu obtenho isso, ó. Por quê? Porque eu vou ter essa conta aqui, ó. Corrente é E sobre período, mais período é 2π sobre velocidade angular. Fração de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E vai dar isso. Então, a corrente elétrica foi escrita em termos da carga do elétron, da velocidade angular do elétron e sobre 2π. Agora, lembrando que velocidade angular é a velocidade linear dividida pelo raio. Substituindo aqui, eu tenho isso. Então, a corrente elétrica que o elétron faz em torno do núcleo do átomo, que o elétron produz, é a carga do elétron vezes a velocidade do elétron dividido por 2π vezes o raio de curvatura, o raio da órbita do elétron. Está aqui. O que é momento de dipolo? É corrente elétrica vezes área. Corrente elétrica é isso. Tá aqui. Vezes a área é a área dessa circunferência aqui, ó. Esta área vale πr ao quadrado, que é essa aqui, ó. Então, se você faz
Corrente vezes área, corrente é EV sobre 2πr vezes área, πr ao quadrado. Ó, pi mete a vara, ó, cancela, o pi foi embora, 1r² cancela com o r de baixo, sobrou meio de EVR, meio de EVR. Então, o momento de dipolo magnético produzido por um elétron no núcleo atômico, em torno do núcleo atômico, é meio de EVR. Se eu pegar esta grandeza, multiplicar em cima pela massa do elétron e dividir pela massa do elétron, não altera em nada. Mas eu sei que momento angular é massa, velocidade vezes raio. Então, aqui eu vou ter massa, velocidade vezes raio é momento angular. Então, sobrou em cima E, que é esse aqui. Sobrou momento angular L. E embaixo ficou 2 vezes a massa do elétron. Então, o momento de dipolo magnético do elétron em torno do núcleo do átomo é a carga do elétron dividida por 2 vezes a massa do elétron vezes o momento angular do elétron, o momento angular orbital do elétron. Tá aí. Este é o momento de dipolo. Isto representa, mostra que esse átomo virou um imazinho em miniatura com momento de dipolo calculado assim. Tá aí. Então, esse é o momento de dipolo magnético orbital do átomo. Veja, existe um ramo da física, que é a mecânica quântica, também conhecida popularmente como física quântica, que lida com a natureza microscópica da matéria. E as leis da física mudam. As leis de Newton já não começam a valer no mundo microscópico. E qual é o mundo microscópico? Mundo microscópico é aquele que acontece na escala atômica. Qualquer coisa no tamanho dos átomos, as leis da física são outras. Então, nós temos a chamada mecânica quântica, que lida com o mundo atômico. E na mecânica quântica, uma equação importante é a equação que relaciona energia e frequência proposta pelo físico Max Planck. Planck mostrou que a energia é diretamente proporcional à frequência. Essa grandeza, parece um V, é a letra grega Ni. Isso aqui é frequência, tá? Frequência. Frequência de quê? De onda. Então, a energia de uma onda eletromagnética, por exemplo, é proporcional à frequência dela. E grandezas proporcionais, a divisão me dá uma constante. Então, se eu pegar a energia e dividir pela frequência, isso me dá uma constante. Essa constante, nós simbolizamos... eu apaguei. Esta constante, nós simbolizamos pela letrinha H minúsculo. E ela é chamada de constante de Planck. A constante de Planck, deixa eu pegar o valor preciso dela aqui, 6,63, 10 a menos 34 joules segundos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Só pegar aqui.
Constante de Planck. Constante de Planck. Vamos ver o valor que ela tem. De acordo com Wikipédia, a constante de Planck, não quero a definição, por quero o H, valor. é uma das constantes fundamentais da física. Eu quero o valor dela, fia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não me engano, é 6,63, 10 a menos 34 joule segundo. Isso mesmo. Então, essa constante H, ela vale 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. Tá? Então, ela é uma das constantes fundamentais da natureza. E essa equação E sobre Ni igual a H só funciona no mundo quântico, no mundo permeado pelas leis da mecânica quântica. Então, se E sobre Ni é H, aqui a gente tira que E é igual a H vezes Ni. Para que eu estou falando disso? Porque o átomo ele obedece às leis da mecânica quântica e não às leis da mecânica clássica. E tudo que nós calculamos ali para aquele átomo é de mecânica clássica. Então você vai ver que existe uma diferença do resultado real do momento de dipolo magnético do átomo por esse que nós calculamos. O momento de dipolo magnético do átomo nós calculamos assim, mas isso aqui só usamos física clássica. Mas pela mecânica quântica ela não é exatamente isso. Tem uma pequena diferença, tá? Então, a equação de energia de Planck é esta equação aqui, ó. Energia é igual a constante de Planck vezes a frequência, tá? Mas é também muito comum aparecer não a constante de Planck, uma constante chamada H-, que é a constante de Planck dividida por 2π. A constante de Planck dividida por 2π. E deixa eu ver se eu consigo o valor da constante de Planck aqui, dividida por 2π. Essa constante de Planck dividida por 2π, ela aparece com bastante frequência. Então, nós vamos usar. É só pegar 6,63, 10 a menos 34 e dividir por 2π. Deixa eu só ver se eu acho o valor dela aqui. Ela vale 1,054, 10 a menos 34. A gente chama isso de H-, H cortado, tanto faz. H- vale 1,054 vezes 10 a menos 34 joule segundo. Tá aí. Se eu quero alguma realidade para aquele momento de dipolo magnético, para este aqui, eu tenho que analisar isso do ponto de vista quântico. E uma maneira de contornar isso é pegar esta equação que está aqui e multiplicar em cima e embaixo por H-, ó. Não altera em nada. Então está aqui, multipliquei por H- em cima e embaixo, eu vou dar uma característica quântica para esse momento de dipolo. Então, eu multipliquei em cima e embaixo por H-. O que sobrou?
EH barra sobre 2m vezes L sobre H barra. Esta grandeza EH barra sobre 2m, ela é uma constante, porque é a carga do elétron, é a constante de Planck por 2π e a massa do elétron. Então, isto aqui é uma constante. Essa constante a gente vai chamar de μB. E nós vamos dar o nome para isso de magnéton de Bohr, em homenagem ao físico Niels Henrik David Bohr. Então, isso é um magneto de Bohr. Então, esse aqui é o magneto de Bohr, simbolizo por μB, B de Bohr, tá? Então, como é que fica o momento de dipolo magnético do átomo? Ele é isto, que é o magneto de Bohr, vezes o momento angular dividido pela constante de Planck sobre 2π. Então, isto aqui é mais realístico do que este aqui para representar o momento de dipolo magnético de um átomo. Tá aí. O magneto de Bohr, se você fizer essa conta aqui, colocar o valor das constantes, ele vale 9,27 10 a menos 24 Joule por Tesla. Este é o valor do magneto de Bohr, dessa constante aqui. O spin, o momento magnético de spin para o elétron, se você for lá na mecânica quântica, ele vale raiz de 3 sobre 2 H barra. E o momento magnético de spin, isso sai lá da mecânica quântica, o momento magnético de spin é 2 vezes o magnéton de Bohr vezes o spin dividido por H barra. Olha aqui o cálculo do momento de dipolo magnético de alguns átomos e íons. Como se calcula? Através dessa equaçãozinha da mecânica quântica aqui, ó. É o magneto de Bohr, que é uma constante que está tabelada lá atrás, vezes o momento angular. Momento angular depende da velocidade do elétron, da massa e do raio do elétron, dividido pela constante de Planck sobre 2π, que é H barra. Para o átomo de hidrogênio, o momento de dipolo magnético dele vale 9,27 10 a menos 24 Joule por Tesla. Para o átomo de hélio, o momento de dipolo magnético dá zero. Ou seja, o átomo de hélio não tem momento de dipolo magnético. Se ele não tem momento de dipolo magnético, ele não tem campo magnético. Ele não é magnetizado. O neônio também, veja, são os gases nobres. Os gases nobres não têm momento de dipolo magnético. E aqui íons, por exemplo, Ce3+, e B3+, são íons que estão com, ou seja, átomos carregados eletricamente. Quando se mede o momento de dipolo magnético deles, esse aqui dá 19,8 10 a menos 24 Joule por Tesla, e esse 37,1 10 a menos 24 Joule por Tesla. Ou seja, esses átomos aqui têm campos magnéticos relativamente altos comparado com o do hidrogênio. Em outras palavras, cada átomo que compõe a matéria vai ter seu momento de dipolo magnético. Pode ser zero, como no caso dos gases nobres, como ele pode ter valores altos, como no caso de se a matéria estiver ionizada. Tá? Então, isto significa que a matéria tem campo magnético. Os átomos da folha do seu caderno contêm momento de dipolo magnético e, portanto, eles têm campo magnético. Aí você se pergunta,
Tá bom, professor. O meu caderno não é feito de gases nobres. Ele é feito de outros átomos, contém carbono, contém hidrogênio, todos eles têm momento magnético não nulo. Mas o meu caderno, a folha do meu caderno não é magnética. Como explica isso? Então agora a gente já sabe que os átomos têm seu próprio campo magnético. Então é como se a matéria fosse assim. A matéria é formada de átomos. Que é a matéria? Ela é formada de átomos. Então eu tenho os átomos aqui, que formam a matéria. Cada átomo tem seu momento de dipolo magnético. Então, eu vou representar o momento de dipolo magnético pela flechinha. Esse tem aqui, esse tem aqui, esse tem aqui, esse tem aqui, aqui, aqui. Cada um tem o seu momento de dipolo magnético. Por que alguns materiais são magnéticos e outros não? Como o ímã sendo magnético e a folha do caderno não. É porque esses vetores, momento de dipolo magnético, eles podem estar distribuídos aleatoriamente na matéria. E aí, se cada um aponta para um lado, a soma deles, em média, vai dar zero. Então, quando eu somo todos esses vetores, o somatório dos momentos de dipolo magnético dá aproximadamente zero, porque cada um aponta para o canto. Ou seja, o que aponta para baixo se cancela com o que aponta para cima. O que aponta para a direita se cancela com o que aponta para a esquerda. Então é isso que acontece com a folha do seu caderno. Os átomos têm momento de dipolo magnético, mas a soma deles dá aproximadamente zero. Então, a folha do teu caderno não é magnética. Enquanto no ímã, como que ficaria tudo isso no ímã? Ficaria assim. No ímã, se o momento de magnético aponta para cá, todos eles apontam para o mesmo lado. E quando eu somo isso, tudo isso, a soma desses momentos de dipolo magnético é diferente de zero. Vai dar uma resultante para cá, ó. Vai dar uma resultante para cá. E isso produz um campo magnético intenso. E aí o ímã é magnético. Com base nisso, vamos analisar então. Bom, então a matéria pode ser magnética ou não magnética. Os átomos têm momento de dipolo magnético. Os gases nobres, átomos de gases nobres não têm. Então, quando a gente mistura todos esses átomos, os seus vetores, lembra, cada um desse aqui é o momento de dipolo magnético de um átomo, que é o momento orbital mais o do spin do elétron de cada um. Cada um aqui é um momento de dipolo magnético. Quando eu somo tudo isso, essa soma ela dá diferente de zero. Se a soma der diferente de zero, a matéria é magnética, ou seja, se comporta como um ímã. Se der próximo de zero, a gente não percebe efeito magnético. Então, a matéria pode ter efeito magnético bem intenso, como pode ser muito pequeno, quase que imperceptível. Diante disso, a gente vai classificar as propriedades magnéticas dos materiais em 3 categorias. Nós vamos chamar os materiais de paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Então, os materiais se classificam nessas 3 categorias. Existem outras, tá? Mas essas são as 3 principais. Lembrando que toda a propriedade magnética dos materiais
são consequência dos momentos magnéticos atômicos dos átomos que compõem o material. Tá? Quando é que o material é chamado paramagnético? Paramagnético. Quando possui momento magnético atômico permanente. Ou seja, quando a soma dos momentos de dipolo magnético é diferente de zero. Você fala, então, o material paramagnético é magnético? É. O material paramagnético, ele é magnético. Quando é que o material é chamado diamagnético? Quando não possui momento magnético atômico. Ou seja, quando a soma dos momentos de dipolo magnético der zero. E quando é que um material é ferromagnético? É quando a soma dos momentos de dipolo magnético vão ser diferentes de zero. E não só isso, vai ser muito grande o resultado aqui, comparado, por exemplo, com os paramagnéticos. Então, quem tem campo magnético aqui é paramagnético e ferromagnético. Os materiais diamagnéticos, eles não têm campo magnético. Então, repetindo, nós classificamos os materiais em vários tipos. Entre esses vários, 3 são mais importantes: paramagnético, diamagnético e ferromagnético. Já aviso de antemão, o paramagnético tem campo magnético? Tem, mas é fraco. O campo magnético aqui é fraco. Aqui é nulo e aqui é muito forte. Claro que forte e fraco é relativo, mas quando compara entre eles. Vamos falar do ferromagnetismo. Ferromagnetismo. Em certos materiais, como ferro e também o aço, os campos magnéticos dos elétrons, que os elétrons produzem devido aos seus momentos de dipolo, eles se alinham formando regiões que apresentam magnetismo espontâneo. Essas regiões são chamadas de domínios magnéticos. Então, imagina que isso aqui é um pedaço de ferro, essa placa aqui, ó. Suponha que isto aqui seja um pedaço de ferro, tá? Se você pudesse olhar o momento de dipolo magnético dos átomos ali, eles estão alinhados por regiões. Todos os átomos que estão nesta região aqui, ó, todos os átomos que estão nesta região, nesta aqui, ó, nesta regiãozinha aqui, ó, todos que estão naquela região, eles estão alinhados para o mesmo sentido. Lembra quando os momentos de dipolo se alinham, eles se somam e o resultado é diferente de zero? Então aqui produz um campo magnético, um momento de dipolo magnético resultante aqui, ó. Para lá. Mas só naquele pedacinho do ferro. No outro pedaço do ferro, os átomos estão, todos os momentos de dipolo atômico estão alinhados para o mesmo lado, mas para um outro lado diferente daquele. Então todos para cá, então aqui produz um momento de dipolo magnético resultante para cá, ó. Esse é um resultante para lá. Aqui, esses vão produzir um momento de dipolo magnético resultante para cá.
Então, cada região dessa, de um pedaço de ferro, isso acontece com ferro e derivados do ferro como aço, tá? Em cada região dessa, há um magnetismo espontâneo ali. A gente chama essas regiões de domínio. Então, isto aqui é um domínio. Eu vou marcar aqui, ó. Isso aqui é um domínio, ó. Porque todos os átomos daquela região têm seus momentos de dipolo magnético alinhado. Então, ele produz um campo magnético ali dentro. Esse aqui é outro domínio. Porque todos os átomos aqui têm seus momentos de dipolo magnético alinhados. O alinhamento aqui é diferente daqui. Um está inclinado, outro está horizontal. Mas não importa. Aqui produz um campo magnético local. Então, olha nessa figura, representando um pedaço de ferro, a gente nota quantos domínios aqui, ó. Um domínio, 2, 3, 4, 5, 6, 7 domínios tem aí. 7 domínios. Repara, ó. Primeiro domínio, segundo domínio, terceiro domínio, quarto domínio, quinto domínio, sexto domínio e sétimo domínio. Então, os domínios magnéticos acontecem no ferro e seus derivados, ou seja, em materiais ferromagnéticos. Tá? Espera só um pouquinho, o cachorro está latindo aqui. Einstein, quieto. Então, os domínios acontecem em materiais ferromagnéticos. Os materiais ferromagnéticos geralmente são os derivados do ferro, por isso que eles levam esse nome. Todos os materiais ferromagnéticos apresentam domínios. Você fala, bom, se ele tem domínio, aqui dentro já tem um momento de dipolo, aqui tem outro resultante, aqui tem outro, outro e outro. Então o ferro é magnético. Não. Mesmo assim, se você somar o momento resultante de todos esses domínios, o somatório disso aí, dos momentos resultantes, é aproximadamente zero, porque eles estão distribuídos aleatoriamente. Apesar de um domínio ter campo magnético, os domínios em si estão distribuídos aleatoriamente. Portanto, um pedaço de ferro não é magnético. Em uma peça não magnetizada de material magnético, os domínios estão distribuídos de forma aleatória, quer dizer, ao acaso. E o campo magnético total em qualquer direção é zero. Isso indica que um pedaço de ferro não tem campo magnético, não se comporta como um ímã. Tá? Agora, quando esse material sofre ação de um campo magnético externo, os domínios que estão aproximadamente alinhados com o campo aplicado crescem à custa de outros domínios. Ou seja, imagine que eu tenha... Isso aqui é um pedaço de ferro. Esse pedaço de ferro tem domínios. Assim. Domínios. Aqui dentro, eu tenho vários, cada domínio com seus momentos alinhados. Aqui eu tenho vários. Aqui. 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 Aqui.
Aqui. Tá assim. Então, é claro, cada domínio tem aí seus vetores, momento de dipolo magnético alinhado para uma dada região. Mas, na média, o momento resultante é zero. Agora, imagine que eu aproxime desse pedaço de ferro um ímã. Um ímã com polos norte e sul. Norte e sul. Tá aí. O campo magnético sai do norte e vai para o sul. Então, imagina as linhas do campo magnético fazendo isso. Ó. As linhas do campo magnético fazendo isso. Elas vêm para cá. Indo do norte para o sul. Tá aí. Deixa eu só escrever aqui que por alguma razão eu apaguei sem querer. Aqui é o norte. E aqui é o sul. Tá aí. Repara, essas linhas de campo magnético, elas vão cada momento de dipolo que estiver alinhado com ela, acaba se somando. Ou seja, essas linhas fazem com que os momentos de dipolo que estão mais ou menos alinhados com ela se intensifiquem. Então vamos ver aonde que isso acontece. Aqui. Vou fazer isso aqui agora em verde. Vamos ver onde ela se intensifique. Aqui, ó. Aqui está bem alinhado. Então, aqui, ó, vai crescer muito. Aqui está alinhado. Aqui vai crescer muito. Aqui está mais ou menos alinhado. Vai crescer muito. Aqui não. Aqui começa a alinhar. Repara que agora o número de momento de dipolo que está mais alinhado é maior dos que estão em outras direções. Então, quando eu aproximo um ímã do pedaço de ferro, agora o que vai acontecer? Esses vetores, esses campos magnéticos aqui, os momentos de dipolo magnético giram dentro desse campo como se fosse a agulha de uma bússola. Então eles começam a girar aqui, ó. Todo mundo começa a tender a se alinhar. Mesmo aqueles que não se alinham, eles se forçam a alinhar aqui um pouco. E se você somar agora os verdes, porque eles se alinharam com o campo, como a agulha de uma bússola se alinha com o campo, o momento de dipolo magnético resultante agora passa a ser esse aqui, ó. Então, agora o momento de dipolo magnético resultante ele é diferente de zero. E esse pedaço de ferro ficou magnetizado. Então, se você pegar um pedaço de ferro aproximar de um ímã, só pelo fato de você aproximar o ferro do ímã, quando as linhas do campo magnético do ímã penetrarem no ferro, os domínios começam a se alinhar na direção do campo magnético. E aí o ferro fica magnetizado. Então, ferro é um material que se magnetiza muito fácil. Você encostou um ímã no ferro, o ferro vira ímã, tá? Ele fica magnetizado, porque os domínios se alinham. É isso que acontece. Isso acontece com ferro? Não, com todo o material ferromagnético. Então tá aqui, um pedaço de ferro. Aqui estão os domínios. Não está representando todos os átomos, mas a resultante
de cada domínio. Então, aqui o momento de dipolo magnético atômico resultante desse domínio, é aleatório. O campo magnético aqui, aproximadamente zero. Quando você aplica um campo externo B0 para cá, repara que os que já estão alinhados com esse campo se intensificam e os outros começam a tender a se alinhar. Tá? E como eles começam a tender a se alinhar, ó, esse que estava virado para a esquerda, ele tende a virar para a direita. Então, agora a resultante vai dar alguma coisa para cá. Ó. Tá aí. E o pedaço de ferro fica magnetizado. Então, isto é ferromagnetismo. Resumindo, ferromagnetismo em uma palavra. Aproximou de ímã, ele fica muito magnetizado. Isso acontece com ferro, acontece com aço. E é aí que a gente vai ver que muitas vezes motores são feitos de ferro e aço, porque ele vai precisar ter um campo magnético forte. Paramagnetismo. O que acontece com paramagnetismo? Os átomos têm momento de dipolo permanente, momento magnético permanente. Os átomos têm, tá? Porém, a soma, não há domínios, tá? Não há domínios no paramagnetismo, como ocorre no ferromagnetismo. Mas, então, cada átomo tem seu momento de dipolo magnético, cada um para um canto. A soma média dá zero. O campo externo também alinha os momentos magnéticos, tá? Do material paramagnético. E ele fica um pouquinho magnetizado. Porém, o efeito é pequeno quando comparado com o ferromagnético. Ocorre uma competição entre o alinhamento magnético. Lembra que isto aqui, ó, eu tenho um momento de dipolo para cá. Mi. Opa, isso aqui não. Eu tenho um momento de dipolo magnético para cá, Mi. E agora eu aplico um campo magnético externo para cá. Por exemplo, um campo magnético externo para cá. B. O que é que vai acontecer? Esse vetor momento de dipolo magnético, ele tende a se alinhar com o campo, que nem a agulha de uma bússola. E ele tende a fazer isso, ó. Ele tende a fazer isso aqui, ó. Se alinhar com o campo. Ou seja, ele rotaciona daqui para cá. Assim, não? Ele rotaciona daqui para cá, ele gira. E ele se alinha com o campo. Ele se alinha com o campo. Então, toda vez que um momento de dipolo magnético receber ação externa de um campo magnético, esse momento de dipolo gira até tender a se alinhar com o campo magnético igual a agulha de uma bússola. Tá? A agulha de uma bússola é um ímãzinho, é um momento de dipolo magnético. Então, no material paramagnético, isso também acontece. Se você tem um material paramagnético aqui, só que veja, ele não tem domínios, então cada átomo está do seu jeito. É um para cá, outro para lá, não é domínios agora. Agora são átomos. É assim, se eu aplico um campo magnético externo, por exemplo, este aqui, se eu aplico um campo magnético externo, um B,
que vai acontecer? Cada vetorzinho desse tende a se alinhar com o campo. Cada vetorzinho desse tende a se alinhar com o campo magnético. E ele vai girar. Ele vai girar. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Vou fazer ele de outra cor. Vou fazer ele em amarelo. Então esse cara que está aqui, ele tende a fazer isso. Esse que está aqui, ele tende a girar para cá. Esse também. Então começa um alinhamento. E é claro, agora, quando esses caras se somarem, o que é que vai acontecer? O momento de dipolo magnético resultante, a soma dos momentos de dipolo magnético aqui, vai ser diferente de zero e eu vou ter um campo magnético. Igual acontece com o ferro. Porém, aqui existe um problema. Como não tem domínios, cada vez que este vetorzinho gira para cá, existe uma temperatura. O que a temperatura está associada? Com o grau de agitação das moléculas. Aqui que é cada átomo livre. Conforme esse átomo vibra, ele dá uma energia para rotacionar isso aqui de novo. E ele tende a voltar para a sua posição. Ou seja, há uma competição entre o alinhamento com o campo magnético e o movimento devido à temperatura. Esse movimento, essa agitação térmica, a gente chama de movimento browniano. Então é isso que acontece aqui. Então ocorre uma competição entre o efeito do alinhamento do momento de dipolo magnético e energia cinética de agitação devido à energia, à temperatura, que é o movimento browniano. Os átomos com momento magnético atômico não nula, mas cuja orientação espacial está aleatoriamente distribuída, o campo magnético externo se acopla a esses momentos, gerando uma atração de pequena intensidade. Ou seja, o que vai acontecer aqui? O campo magnético gerado produz uma atração de pequena intensidade. Pequena. Em outras palavras, um material paramagnético, quando ele é colocado dentro de um campo magnético, ele fica magnético, mas bem pouco. Por quê? O giro, a rotação dos dipolos atômicos competem com a agitação molecular devido à temperatura. Exemplo de material de paramagnético. Exemplo de material paramagnético, alumínio. Alumínio fica muito pouco magnetizado. Você pode encostar um ímã no alumínio que você mal percebe o campo magnético do alumínio. Ele fica, tá? Mas é pouco. Então, o alumínio é paramagnético. Diamagnético. Basicamente, todos os materiais são diamagnéticos. Tá? É quando ele não produz campo. Por quê? Porque se você já pensa aqui num material diamagnético, se você aplica um campo magnético nele, ele não tem campo magnético interno. Se você aplica um campo magnético nele, deveria haver um alinhamento. Mas a estrutura atômica desses materiais faz com que os momentos de dipolo se alinhem no sentido contrário ao campo externo, diminuindo o efeito do campo externo. Tá? Ou seja, é um material que tem uma característica muito interessante. Ele não é magnético, mas quando eu coloco ele dentro de um campo magnético, ele diminui o campo magnético externo. Tá? Ou seja, o campo magnético induzido se opõe ao campo magnético externo, gerando uma repulsão de pequena intensidade. É curioso que, se você pegar um material diamagnético
e colocar no campo de um ímã, ele acaba sendo repelido. Porque ele faz isso. Está aqui o material diamagnético. Ele não tem momento de dipolo, tá? Ou seja, o momento de dipolo resultante dele é nulo. Aí eu coloco ele dentro de um campo magnético externo, assim. Quando eu coloco ele aqui dentro de um campo magnético externo B, esse campo é de um ímã, tá? Que eu aproximei aqui. O que vai acontecer? Vai gerar momentos de dipolo, tal maneira que esses momentos de dipolo ele não tinha. Devido ao efeito do campo externo, produz um momento de dipolo que se alinha contrário ao campo externo. E o que é que vai acontecer? A soma desse campo com esse que vem para cá, o campo externo, ele vem para cá. Ó. É para cá que ele está vindo. Ou seja, um está vindo para cá. Aí você soma os outros, o outro vem para cá. Quando eu fizer a soma vetorial, vai dar um menos o outro. O campo resultante diminui. Materiais paramagnéticos, então, quando colocado num campo magnético, ele diminui a intensidade desse campo. E, ao mesmo tempo, como os momentos de dipolo apontam no sentido contrário, há uma repulsão. Há uma repulsão desses materiais. Então, o campo magnético induzido no material se opõe ao campo magnético externo, gerando uma repulsão de pequena intensidade. As variações do campo externo geram variações no momento orbital do elétron, ou seja, quando aquele campo externo penetra no material, ele altera o momento angular orbital do elétron ali. E por isso que ocorre esse efeito. Não há domínios magnéticos, não tem momento de dipolo magnético aqui, porém, quando se aplica um campo externo, surge um momento de dipolo que se opõe ao campo externo. A susceptibilidade diamagnética é negativa, já já a gente discute isso. Tá? Os materiais diamagnéticos são repelidos pelo campo externo, observando-se a repulsão das linhas de campo. Então, veja, acontece isso. Ó. As linhas do campo magnético é como se elas não penetrassem no material, elas fossem expulsas. Há uma repulsão. Isto faz com que esse material seja repelido. Exemplo de material diamagnético, cobre. O cobre é diamagnético. Ah, professor, se eu aproximar um pedaço de cobre do ímã, repele? Repele. Eu já aproximei e não percebi, é muito pequeno isso. Mas dá para medir no laboratório. Mas materiais supercondutores conseguem esse efeito diamagnético muito intenso. É chamado efeito Meissner, a ponto de levitar. Isso aqui é um material supercondutor, ele é diamagnético. Quando colocado no campo de um ímã, ele levita, ó, ele repele. É bem interessante. Não existe só material ferromagnético, diamagnético e paramagnético. Existem outros. Aqui eu vou dar uma explicação geral dos momentos de dipolo atômico. Material diamagnético não tem momento de dipolo atômico. Material paramagnético tem momento de dipolo atômico, porém o campo magnético resultante é zero. Se eu colocar dentro de um campo magnético externo, há um alinhamento e isso gera um campo magnético fraco. Ferromagnético há domínios alinhados. Se eu colocar dentro de um campo magnético externo, eles se reforçam, produz um grande campo magnético. Existe material chamado ferrimagnético.
eles são alinhados como ferro magnético, mas assim intercalados. Um para cá, outro contrário. Numa direção, o campo é maior do que em outra. Então, o resultante dá uma direção, dá um pequeno campo magnético. Antiferro magnético é um alinhado para um lado e o outro para o sentido oposto, de tal maneira que eles se anulem. Então, existe o ferro magnético fraco, que você tem, é como se fosse o efeito do ferro magnético aqui. Então, resumindo, nós temos materiais, os principais, ferro magnético, que se eu aproximar de um campo externo, ele produz um campo muito intenso. O diamagnético não tem campo. Se eu aproximar de um campo magnético externo, ele repele aquele campo. E o paramagnético tem um campo magnético. O campo magnético médio dele é 0. Se eu aproximo de um campo, ele gera um campo magnético fraco. Tá? Magnetização. O que é a magnetização? É a medida de quão magnético um material fica. Tá? Magnetização é a medida de quão magnético um material fica. E a gente define vetor magnetização como sendo a relação entre o momento de dipolo magnético do material num dado volume. Momento de dipolo magnético por volume. Ou variação do momento de dipolo magnético por um dado volume. Se eu pegar isso no limite, isso vira derivada do momento de dipolo magnético em relação ao volume. Então, vetor magnetização é quanto de dipolo magnético eu tenho num dado volume. Aqui, se eu tenho corrente circulando aqui, e eu tenho uma área, eu vou ter um vetor momento de dipolo magnético aqui. Ó. Deixa eu ver para cá, né? Eu vou ter um vetor momento de dipolo magnético aqui, ó. Mi. Se eu pegar esse Mi, dividir pelo volume dessa estrutura, isso vai me dar o vetor magnetização. Então, imagine uma espira aqui, que tem uma largura dl. dl é uma largura muito pequena, uma área A e uma corrente muito pequena di. Momento de dipolo, a magnetização. Agora, em módulo, tirei o vetor. É a derivada do momento de dipolo em relação ao volume. Se eu multiplicar em cima e embaixo por esta área, não altera em nada. E eu posso escrever assim. Quem é Mi? Mi é I vezes A. Quem é dmi? Se eu tenho um momento de dipolo magnético e não mexi na área, a minha corrente fica pequena, é minha área dmi. É minha área di, desculpa. Então, ó, Mi é I vezes A. Dmi, se eu não mexer na área, é di vezes A. Então, dmi eu troquei por ADI. E o volume? É a área vezes a espessura. Então, é ADL. O volume é ADL. Ó, A com A cancela. O que sobra? Magnetização, só sobrou isso aqui, olha. Porque o A cancelou. Então, a magnetização é a derivada da corrente em relação à espessura daquela espira, na qual a espessura do material na qual a corrente circula sobre ela. Isto é magnetização. Isso diz quão magnetizável é o material.
Qual a unidade de magnetização? Ó, é corrente por comprimento. Então, a unidade de magnetização é ampere por metro. Ampere por metro. Ou se eu quiser usar aqui, unidade de momento de dipolo magnético é ampere metro quadrado por volume, que é metro cúbico. Ó, corta metro quadrado com metro cúbico, isso dá ampere por metro. Então, o vetor magnetização ele é calculado em ampere por metro. E a magnetização em si? Veja, nós temos duas formas de analisar isso. Se eu pegar um solenoide, ó, e passar uma corrente, ele vai produzir um campo magnético em seu interior como se fosse um ímã. Se eu colocar um material dentro desse solenoide, o campo magnético do solenoide atravessa o material. E aí vai se juntar com os momentos de dipolo magnético atômico do material. Então, olha, eu vou chamar de B0 o campo externo produzido pelo solenoide e BM o campo magnético dentro do material. Veja, um material ele tem lá seus domínios. Ou, se ele não tiver domínio, ele tem pelo menos seus momentos de dipolo. O campo, isso aqui gera um campo. Isso aqui gera um campo magnético. Que eu vou chamar esse campo magnético de B do material. Quem é B do material? É o campo magnético gerado pelos momentos de dipolo do material. Então, quando você tem um momento de dipolo somado, vai ter um dipolo resultante, vai ter um campo magnético. Ah, professor, mas pode ser zero? Pode ser zero, mas não importa, existe um campo magnético que o próprio material produz. Se eu pego um material que já tem um campo magnético BM e coloco dentro de um solenoide, e esse solenoide aplica um campo magnético B0, o campo magnético total vai ser a soma dos campos. Então, o campo magnético resultante é o campo magnético aplicado pelo solenoide mais o campo magnético gerado pelo próprio material. O campo magnético do material, é claro que a gente já viu, se você aplica um campo externo, os dipolos tendem a se alinhar. Então é natural que o campo magnético do material seja proporcional ao campo magnético aplicado pelo solenoide. Por quê? Porque quando eu aplico o campo magnético do solenoide no material, os dipolos atômicos do material tendem a se alinhar. Portanto, o campo magnético do material, ele vai depender do campo magnético aplicado. São proporcionais. Grandezas proporcionais, a divisão entre elas me dá uma constante. Então, se eu dividir o campo magnético do material pelo campo magnético aplicado pelo solenoide, isso dá uma constante, que a gente vai chamar de Qm. Desculpa, Qi não, Qm. Esse Qi, parece um X, é a letra grega Qi, a gente chama de susceptibilidade magnética do material. Susceptibilidade magnética. Então, se B do material sobre B0
é a susceptibilidade magnética, então o B do material é a susceptibilidade magnética vezes o B aplicado, que é o que está escrito aqui. O campo magnético do material, ele é a susceptibilidade magnética do material vezes o campo aplicado pelo solenoide. B0 é o campo que o solenoide aplica no material. Então, é natural que se eu pegar esta equação aqui e substituir aqui, como é que vai ficar isso? Vai ficar assim. B é igual a B0 mais BM. Mas BM é a susceptibilidade magnética vezes o B0. Se eu colocar o B0 em evidência, isso aqui vai ficar B0, 1 mais a susceptibilidade magnética. Daqui eu tiro o B0. Então, B0 é o B dividido por 1 mais a susceptibilidade magnética, que é o que está escrito aqui, ó. Então, o B aplicado é o campo magnético o campo magnético aplicado pelo solenoide é o campo magnético total dividido por 1 mais a susceptibilidade magnética. Essa susceptibilidade magnética é uma constante, ela é um número. E para cada material ela vai ter um valor, tá? Por exemplo, para o alumínio, a susceptibilidade magnética do alumínio é 2,3 10 a menos 5. Bismuto, menos 1,7 10 a menos 4. Professor, ela pode ser negativa? Pode. Cobre, menos 0,98 10 a menos 5. Ouro, menos 3,6 10 a menos 5. Prata, menos 2,6 10 a menos 5. Nitrogênio e assim por diante, olha. Repara uma coisa. O alumínio, eu disse para vocês que ele é paramagnético. Olha a susceptibilidade magnética dele. Ela é positiva e pequena, 10 a menos 5. Tá? Eu disse que o cobre é diamagnético. Olha a susceptibilidade magnética do cobre. É menos 0,98, 10 a menos 5. Ela é negativa e pequena. Resumindo, material paramagnético tem susceptibilidade magnética positiva e pequena. Material diamagnético tem susceptibilidade negativa e pequena. Tá? Ah, professora, e aqui tem algum ferro magnético? Não. Ferro magnético tem susceptibilidade magnética positiva, como o paramagnético, só que ela é enorme, tá? Enorme. Deixa eu ver se aparece algum aqui só para... Deixa eu ver aqui. Então, olha, a susceptibilidade magnética do material paramagnético é positiva, do diamagnético é negativa e do ferro magnético é positiva e enorme. Eu queria um... Deixa eu só passar aqui para frente. Eu quero só ver se eu acho um valor.
Não. Mas só... Deixa eu ver se aqui tem uma tabela no livro. Só para dar um exemplo para vocês de uma susceptibilidade magnética grande. Deixa eu ver se eu tenho aqui, né? Esse livro não tem. Opa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu pegar o Height de eletromagnetismo. Ele tem algumas tabelas. Deixa eu ver aqui. Só um momento. Constante de materiais. Não. Deixa eu ir no bom e velho Google aqui. Só para... pegar um valor. Susceptibilidade magnética do ferro. De acordo com o Wikipédia, em electro... Deixa eu ver se tem aqui, eu quero tabelado. Oh, aqui não aparece. Espera lá. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Só um minutinho, só ver se tem o livro do Tipler aqui. O livro do Tipler de Física tem uma tabela de susceptibilidades magnéticas. Vamos lá. Deixa eu ver. Queria só para ilustrar o valor. Olha, isso aí vai da ordem de 5 mil, 10 mil para mais, tá? Então, para vocês terem uma ideia o quanto que é alta a susceptibilidade magnética dos materiais ferromagnéticos. Mas, na próxima aula, a gente entra nos detalhes de como vamos discutir um pouco mais esses materiais. Vamos voltar a falar do ferromagnetismo, diamagnetismo e paramagnetismo. E a partir dali, vamos discutir as propriedades magnéticas, como resolver alguns problemas envolvendo materiais dentro de um campo magnético. Então, por exemplo, você coloca dentro de um solenoide um pedaço de ferro. O que acontece com ele? Para que a gente possa entender como que esse magnetismo aplicado pelo solenoide interfere no material e no efeito resultante disso, por exemplo, num circuito. A gente vai falar de circuitos magnéticos. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Obrigado pela paciência e atenção e até lá.